meu cara. Eu cheguei agora quando ele me chamou. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no dia de hoje chegou à Câmara, ao Congresso Nacional, mais duas medidas provisórias, a 678 e a 679. Essas duas medidas provisórias completam o número de 13 medidas ao longo desse ano de 2015. Como nós ainda estamos no mês de junho, significa que o Congresso Nacional tem recebido da Presidência da República mais de duas medidas provisórias a cada mês. Ora, senhor presidente, senhores deputados, a medida provisória ela foi incluída na Constituição Brasileira de 88 como sendo um instrumento para atender ao Executivo em caso que demandasse urgência e relevância. Mas não é possível que a Presidente da República queira fazer desse Congresso um mero instrumento de avaliação permanente das medidas provisórias. Quando comparamos, meu caro presidente Eduardo Cunha, o tempo que esta casa tem gasto em apreciação de matérias de origem do Poder Legislativo e, por outro lado, medidas provisórias mandadas pela presidente Dilma Rousseff, observamos que em mais de 80% das vezes nós temos aqui nos fixado nesse tema das medidas provisórias que na grande maioria das vezes, de fato, não obedece a esses pré-requisitos de relevância e urgência. Vejamos, por exemplo, que a medida provisória 669 foi devolvida pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, porque tratava de aumento de impostos e o presidente, portanto, obrigou ao governo submeter esta medida ao rito de um projeto de lei que está agora para ser votado por esta casa. A medida provisória 670, que trata do imposto de renda, o reajuste da tabela de imposto de renda, porque o governo sabia que o veto 4 de 2015 seria rejeitado por esta casa e, para se antecipar à rejeição do veto, resolveu emitir a medida provisória 670. A medida provisória 671 foi mandada para esta casa para impedir que fosse aprovado aqui um projeto que tramitava de autoria do nosso colega, líder do PDT nessa casa, o deputado André Figueiredo. A medida 672 foi enviada aqui para substituir uma emenda apresentada pelo deputado Paulinho da Força, que tratava sobre o salário mínimo, apenas para que o governo, como uma criança mimada, como se a República pudesse se submeter a esse tipo de capricho, para que o aumento do salário mínimo tivesse oficialmente a autoria do Palácio do Planalto. A medida provisória 676, que aqui nesta casa foi incluído o fim do fator previdenciário, uma antiga reivindicação da classe trabalhadora brasileira. Essa sim foi vetada pela presidente, porque ainda tem isso. Qualquer alteração que esta casa faça no sentido de aperfeiçoar as medidas provisórias, meu caro líder José Guimarães, infelizmente, são de maneira sistemática vetada pela presidente da República. Hoje chegou a esta casa, chegaram, aliás, que é no plural, mais duas medidas provisórias, a 678 e a 679. A 678 trata de regime diferenciado de contratações para a segurança. Ora, hoje, na comissão mista do Senado que está discutindo a lei de responsabilidade das estatais, o representante, deputado Morani Torga, do Tribunal de Contas da União, apontou
como principal instrumento da corrupção no governo federal e no escândalo da Petrobras, esse famigerado regime diferenciado de contratação. O governo, vendo o exemplo do que aconteceu na Petrobras, ao invés de buscar organizar melhor este tipo de instrumento, fazer... Para concluir, presidente. Não, resolve estender agora para a área de segurança. Isso, sem dúvida, representa a falta de coordenação política do governo, que tem sempre que atender às suas demandas no afogadilho das medidas provisórias. Não é à toa, senhor presidente, que já não somos mais nós da oposição que criticamos o governo. Ainda mais isso aí. É o ex-presidente Lula que vai à imprensa para dizer que não se lembra qual foi a última notícia boa que a presidenta Dilma Rousseff trouxe para o Brasil. Se ele não se lembra, imagine os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Delegado